Antes de orarmos, vamos primeiramente tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. A história do filho pródigo é uma das ilustrações mais poderosas que Jesus nos deu. Não é apenas uma história sobre um filho rebelde, mas uma revelação do coração do Pai. Uma imagem de graça que alcança até os mais quebrantados. Um espelho que reflete nossas próprias desventuras, nosso orgulho e nossa necessidade de misericórdia. Você pode encontrar essa história em Lucas 15, versículos 11 a 24. Quanto mais você a lê, mais percebe que não se trata apenas de um filho. Trata-se de todos nós. Jesus começa a parábola assim. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." E o pai dividiu sua propriedade entre eles. O filho não pediu apenas dinheiro. Ele estava, na verdade, dizendo: "Eu quero o que você tem, mas não quero você." Na cultura daquela época, pedir a herança antes do tempo era extremamente ofensivo. Era como tratar o pai como se ele já estivesse morto. E, no entanto, o pai não o repreende, ele não discute, ele simplesmente dá. Ele deixa o filho ir porque o amor não se força. Deus nos permite ir embora, se assim escolhemos. Ele honra nossa liberdade, mesmo quando ela nos leva a sofrer. O filho pega sua herança e vai para uma terra distante. Ele busca liberdade, prazer e satisfação por seu próprio caminho. No início, parece uma vida de liberdade, mas logo a alegria se esvai. Ele gasta tudo em uma vida de excessos, festas e prazeres momentâneos. Logo o dinheiro acaba, os amigos somem e então uma grande fome atinge a região. De repente, ele se vê sem nada, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente vazio. Ele não está apenas quebrado, ele está destruído. Se você também já sentiu que a vida às vezes nos leva a caminhos difíceis, curta e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Deixe um comentário abaixo sobre como essa parábola toca o seu coração. Ele não é apenas pobre, mas completamente quebrado, sem recursos, sem amigos, sem saída. O filho vai trabalhar para alimentar os porcos, algo impuro na cultura judaica. Ele chega a um ponto tão baixo que começa a desejar comer a comida dos porcos, a ponto de perder toda a dignidade. Ele está vazio, humilhado, envergonhado. Mas então vem o ponto de virada. Ele entra em si, aquele momento crucial em que ele percebe que a sua situação não tem mais saída. E essa única frase carrega tanta esperança. Quando ele entrou em si, isso nos lembra que mesmo no nosso ponto mais baixo, a graça de Deus ainda pode nos encontrar. Quando tudo o mais falha, Deus continua perto de nós. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, é quando começamos a enxergar com clareza. O filho se lembra de seu pai, não das riquezas, mas da bondade do pai. Ele diz: "Quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome?" Então, ele decide voltar, mas agora com humildade. Ele prepara um discurso: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." Ele começa a longa caminhada de volta para casa. Imagine-o ensaiando as palavras, com o coração batendo forte de medo. Será que seu pai vai sequer olhar para ele? Será que ele será rejeitado? Mas aqui está a beleza da história. Você já se sentiu perdido e sem esperança, mas encontrou força para voltar? Curta e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem de perdão e recomeço. Deixe seu comentário abaixo sobre como você se sente em relação a essa história. Enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai estava esperando, olhando e ansioso pelo retorno de seu filho. O pai não estava sentado em sua amargura, mas estava atento, com o coração cheio de esperança. E quando o pai o viu, ele não hesitou. Ele correu até o filho, abraçou-o e o beijou. O filho tentou confessar e dizer:
Não sou digno. Mas o pai o interrompe com um gesto de graça. Ele diz: tragam rapidamente a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. Matar o novilho gordo e vamos fazer uma grande festa. Mas por que o pai agiu assim? Porque o filho estava de volta. E isso é o Evangelho. O amor do pai não está condicionado ao que o filho fez, mas ao seu desejo de restaurá-lo. O pai não espera que o filho se prove, ele já o aceita e o recebe com graça, porque sua volta é o que importa mais do que qualquer falha ou erro que tenha cometido. Jesus nos mostra que o pai não está esperando para nos punir, ele está esperando para nos abraçar. Ele não está contando nossos erros, ele está olhando para nós como filhos e filhas que retornam para casa. Ele não diz: você precisa trabalhar para voltar. Mas sim, aqui está sua roupa, seu anel, seu lugar à mesa. A restauração na casa de Deus não é algo que você ganha, é algo que você recebe. A graça é dada livremente, sem merecimento. O amor de Deus é tão imenso que Ele não fica olhando para as nossas falhas. Ele nos recebe como somos, porque Ele sabe que, ao voltarmos, o nosso coração se torna um com o dele. E quando você não volta para uma punição, mas para o abraço de um pai amoroso que te restaura e te coloca em seu lugar, ao lado dele. Deus não exige que você seja perfeito para ser aceito. Ele quer apenas que você volte para Ele, assim como o filho pródigo, com um coração humilde e contrito. Essa história de amor e perdão tem tocado seu coração? Curta, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir isso. Comente abaixo sobre como você tem sentido o abraço de Deus em sua vida e como Ele te restaura a cada dia. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não espera que você se conserte antes de voltar para Ele. Ele não exige que você seja perfeito. Não importa o quanto você tenha se afastado, não importa o quanto você tenha falhado. O amor de Deus não tem limites. Ele está sempre pronto para restaurar o que foi perdido. Quando o filho voltou para casa, o pai não fez uma lista de tudo o que ele havia feito errado. Ele não o repreendeu pelas suas escolhas. Ele o abraçou e o recebeu de volta com alegria. O perdão de Deus não é algo que você precisa conquistar. É um presente gratuito, dado por graça. Não importa o quanto você tenha se afastado ou o quanto tenha errado, o Pai te espera com os braços abertos. Ele não fica contando suas falhas. Ele vê o coração arrependido e pronto para te restaurar. A restauração que Deus oferece não é apenas sobre o perdão dos pecados, mas sobre a restauração do nosso relacionamento com Ele. Quando você se arrepende e volta para Deus, você não apenas recebe perdão, mas também uma nova identidade. Você não é mais um forasteiro, você é um filho amado, restaurado à posição de herdeiro do reino de Deus. O anel colocado no dedo do filho representa essa nova identidade, um selo de pertencimento. As sandálias nos pés representam a dignidade restaurada. E a melhor roupa, a roupa de festa, é o reconhecimento da honra que Deus tem por nós, mesmo em nossa condição de falha. Esse é o coração da mensagem de Jesus. Deus nos recebe com amor, não por causa de nossos méritos, mas por causa da sua graça. Ele não nos dá o que merecemos, mas o que Ele, em sua infinita bondade, escolhe nos dar. O Pai não fez seu filho passar por um processo longo de arrependimento ou vergonha. O que ele fez foi receber o filho de volta com alegria. Ele celebrou a volta do filho, porque ele sabia que a verdadeira restauração só pode acontecer quando há reconciliação. A festa que o pai preparou não é apenas um sinal de que o filho voltou para casa. Ela representa a grande festa que há no céu quando um pecador se arrepende e volta para Deus. Como diz Lucas 15, 7. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
O pai, ao ver o filho distante, corre em direção a ele, simbolizando a urgência do amor de Deus por cada um de nós. Ele não espera que você se conserte por completo antes de voltar. Ele corre ao seu encontro. Não importa quanto tempo você tenha se afastado ou quão longe tenha ido, Deus está esperando ansiosamente pela sua volta. Ele não está olhando para os seus erros. Ele está olhando para o seu coração disposto a voltar. Essa parábola te tocou? Se você também deseja retornar ao abraço de Deus, curta e compartilhe com alguém que precise dessa esperança. Comente abaixo sobre como você sente a presença do amor de Deus em sua vida. Essa parábola não é apenas sobre um filho que se afasta e volta. Ela também fala sobre o coração do pai, que mesmo sabendo das falhas do filho, o recebe com um amor incondicional. Muitas vezes nos afastamos de Deus, seja por escolhas, erros, ou até mesmo pela nossa arrogância, acreditando que podemos viver sem a sua direção. Mas o que essa história nos ensina é que, quando tomamos a decisão de voltar, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Ele não nos cobra, não nos pune. Ele nos abraça com graça. E essa graça nos leva a um lugar de restauração completa. O filho pródigo não merecia a festa. Ele havia desperdiçado sua herança e feito escolhas erradas. No entanto, o pai o recebeu com alegria. Porque o amor de Deus não é condicionado ao que fazemos, mas ao que Ele fez por nós. Quando você decide voltar para Deus, você não volta para ser julgado. Você volta para ser restaurado. E essa restauração não é apenas uma questão de perdão. Quando Deus nos perdoa, Ele também nos dá algo novo. Ele nos dá uma nova identidade, como fez com o filho pródigo, colocando-lhe o anel no dedo, as sandálias nos pés e a melhor roupa. Deus faz isso conosco. Ele nos dá uma nova vida em Cristo, uma nova identidade, um novo começo. E é isso que devemos celebrar, porque a restauração que Deus nos oferece é completa e transformadora. Se você sente que está pronto para voltar aos braços de Deus, curta, compartilhe e marque alguém que também precise dessa mensagem de perdão e nova vida. Deixe seu comentário abaixo sobre o que significa para você ser restaurado pelo amor de Deus. A história do filho pródigo também nos mostra algo importante sobre o arrependimento. O filho não voltou para casa porque acreditava que poderia fazer tudo certo por conta própria. Ele voltou porque reconheceu a sua falha e percebeu que, sem o pai, ele estava perdido. O arrependimento verdadeiro vem de um lugar de humildade, onde vemos que, sem Deus, nossas vidas não têm propósito verdadeiro. O filho não tentou enganar o pai, dizendo que estava perfeito ou pronto. Ele simplesmente se apresentou como estava, arrependido e disposto a voltar. Da mesma forma, Deus não espera que sejamos perfeitos para voltar a Ele. Ele nos chama para nos apresentarmos como somos, com nossos erros e falhas, e confiar que Ele nos perdoará. O filho pródigo não teve que pagar pelo que fez, e nós também não. O preço já foi pago por Jesus na cruz, e é esse perdão que nos liberta. Não importa o quão longe você tenha ido, o Pai está esperando de braços abertos para te receber de volta. A graça de Deus não depende de nossas ações, mas de sua misericórdia e amor infindos. Quando Deus nos perdoa, Ele não apenas apaga nossos erros, mas nos dá uma nova chance de viver de acordo com o seu propósito. Ele nos renova, nos dá uma nova identidade e uma nova esperança. O perdão de Deus é transformador e nos leva a uma vida de liberdade. E essa liberdade não é a liberdade para pecar, mas a liberdade para viver plenamente em sua presença, cumprindo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Se você também quer experimentar essa liberdade que vem do perdão de Deus, curta, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir sobre o poder da graça. Comente abaixo sobre como o perdão de Deus tem transformado sua vida. A restauração que encontramos em Deus é algo profundo e duradouro.
O filho pródigo, ao retornar, não apenas foi perdoado, mas também foi restaurado ao seu lugar de honra na família. O anel, as sandálias e a roupa nova são símbolos dessa restauração. O anel representa a autoridade e o direito de ser filho, as sandálias representam dignidade, e a melhor roupa simboliza a honra que o pai lhe conferiu. Quando voltamos para Deus, não apenas recebemos perdão, mas também recebemos uma nova identidade em Cristo. A restauração em Deus não é um processo superficial. Ela vai além do perdão e envolve uma mudança profunda no nosso coração. Deus quer nos restaurar completamente, não apenas em nossas ações, mas também em nossa maneira de pensar, de viver e de nos relacionarmos com os outros. O filho pródigo não foi apenas perdoado por seus erros, ele foi restaurado à posição que lhe era devida como filho. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos restaura à sua imagem e semelhança, renovando nossa mente e nosso coração para viver de acordo com o seu plano. Quando nos arrependemos e voltamos para Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida plena. Ele nos cobre com seu amor, nos dá sua graça e nos fortalece com sua presença. Não importa o que fizemos no passado, Deus quer que vivamos o presente e o futuro com Ele, caminhando em sua luz e cumprindo o propósito que Ele tem para nós. A restauração em Deus é completa, e ela nos permite viver a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Se você deseja viver a restauração completa que Deus oferece, curta, compartilhe e marque alguém que precisa dessa mensagem de renovação. Deixe seu comentário abaixo sobre como você tem experimentado a transformação de Deus em sua vida. A parábola do filho pródigo também nos ensina sobre a paciência e o amor incondicional do pai. Ele não ficou sentado esperando o filho voltar para fazer-lhe uma reprimenda ou uma lição de moral. Em vez disso, o pai estava esperando com um coração cheio de amor e compaixão, pronto para receber o filho de braços abertos. Deus, em sua infinita misericórdia, nunca nos abandona. Mesmo quando nos afastamos dele, ele sempre está atento, esperando o nosso retorno com paciência e alegria. Essa parábola nos lembra que muitas vezes nós também devemos ser como o Pai. Quando alguém se arrepende e volta para nós, devemos recebê-lo com os mesmos braços abertos, não com críticas, mas com perdão e amor. O amor de Deus nos ensina a perdoar e a aceitar os outros, assim como fomos perdoados e aceitos. Deus nos chama para viver uma vida de amor, onde não há espaço para rancor ou mágoa, mas apenas para o perdão e a restauração. Não importa o quanto a pessoa tenha errado ou o quanto tenha se afastado. O pai não perguntou ao filho onde ele estava ou o que havia feito. Ele simplesmente o recebeu de volta com um abraço cheio de amor. E assim Deus faz conosco. Ele não nos cobra, Ele nos perdoa. Devemos seguir o exemplo do pai, que não só perdoou, mas também celebrou o retorno do filho. O verdadeiro perdão não é apenas uma questão de dizer está tudo bem, mas de abraçar a pessoa, restaurando-a e comemorando sua volta. A história do filho pródigo não é apenas sobre perdão, mas também sobre a alegria de um reencontro. Quando o filho voltou para casa, o pai não apenas o perdoou, mas celebrou a sua volta com uma grande festa. Essa festa não era apenas para celebrar o retorno do filho, mas também para mostrar a todos que o filho, embora tivesse errado, ainda era parte da família. Ele não precisava provar nada, porque o amor do pai o restaurava instantaneamente. E é assim com Deus. Quando voltamos para Ele, há grande alegria no céu, porque Deus celebra a nossa volta. A restauração que encontramos em Deus não é uma cerimônia de tristeza ou culpa, mas uma celebração de vida e amor. Ele não nos chama de volta para nos envergonharmos, mas para celebrarmos a nova vida que Ele nos oferece. Quando aceitamos a graça de Deus, não há mais condenação,
apenas celebração. O pecado não é mais nossa identidade, mas a graça de Deus é. E é por isso que devemos celebrar a nossa nova vida em Cristo. É isso que a graça de Deus faz por nós. Ela nos restaura, nos transforma e nos coloca em um lugar de celebração e alegria. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem somos em Cristo, livres do peso da culpa e do pecado, celebrando a vida que Deus nos dá. Deus celebra cada um de nós que retorna para Ele. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, curta, compartilhe e marque alguém que precisa dessa alegria. Deixe seu comentário abaixo sobre como você tem experimentado a festa da restauração em sua vida.